Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Caroline. Esse é o segundo vídeo que eu tô colocando aqui no meu canal. Quero compartilhar com vocês aqui as minhas experiências, né, os meus testemunhos e compartilhar com vocês, porque eu acredito que o testemunho ele fortalece a fé de outras pessoas. Então, se você tem um testemunho para contar, não deixe ele guardado, conte para as outras pessoas como você venceu, como você conseguiu, que isso vai inspirar e vai ajudar outras pessoas. Eu sou Caroline, tenho 31 anos, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, sou casada e eu um dia sofri de ansiedades, gente. E eu quero contar para vocês o testemunho e compartilhar com vocês. Talvez o meu testemunho, aquilo que eu fiz, né, possa ajudar você também. E eu espero que ajude você também a vencer esses momentos tão desesperadores da vida da gente, né? Vou começar contando para vocês como que eu desenvolvi, como que cheguei no gatilho de ter ansiedade, né? A minha ansiedade, ela era como se eu tivesse a ponto de morrer, né? De ter um ataque cardíaco e eu ia morrer a qualquer momento. Eu era tomada de um pânico gigantesco, de um medo gigantesco, de algo que apertava o meu pescoço, assim, era uma coisa extremamente horrível. O meu coração, ele acelerava, assim, dentro da pele, os nervos, eles tremiam, os meus olhos ficavam embaçados, eu não conseguia enxergar direito, faltava o ar. Então, era uma sensação extremamente horrorosa. E o pânico que toma conta da mente da gente também é terrível, gente. Uma síndrome de pânico, medo gigante toma conta da gente. E foi assim que aconteceu comigo. Eu ficava muito em casa. Eu sempre fui uma mulher que trabalhei a vida inteira desde muito nova, desde 15 anos eu sempre trabalhei. E sempre nativa, né? Comunicativa com as pessoas. E de repente eu me vi casada com uma bebê em casa, né? E meu esposo saía para trabalhar. O horário do meu esposo, como ele trabalhava em farmácia, ele ficava um período longo fora de casa. Então eu ficava com a minha filha em casa sozinha. E a gente morava numa cidade longe da minha família. Então eu não saía, ficava muito em casa. Era como se tivesse paralisado de uma vez a minha vida, sabe? Então, eu contava no relógio os minutos para ele chegar, porque ele era a pessoa que eu tinha para socializar, né, para conversar, então eu contava nos minutos. E no dia que eu tive a primeira crise, que eu achei que eu ia morrer, que eu fui pro médico e tudo, e lá chegou lá não constou absolutamente nada, gente, nada. Falou, como assim? Eu tô morrendo e não tá contando nada, né? Constando nada. Se isso já aconteceu com você, deixa nos comentários aqui. Mas enfim, o dia que me surgiu o gatilho de ter ansiedade, eu tava contando no relógio as horas pra ele chegar. E faltava muito tempo pra ele chegar ainda. Eu olhei no relógio, né? E eu vi que faltava muito tempo pra ele chegar. De repente, eu comecei a passar mal. Puxava o ar, não conseguia respirar e comecei a passar mal. Aí eu ligava pra ele não atendia, porque ele era atendente de farmácia, então ele não podia atender o telefone, né? Ligava, não atendia. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, minha filha vai ficar aqui. E aí foi pior ainda, né? Foi pior ainda. Então, até que o momento ele atendeu, ele veio pra casa, levou no hospital, e como eu disse pra vocês, fizeram todos os exames possíveis e eu não tinha absolutamente nada. Depois desse dia, eu comecei a ter, né, recorrentes. Eu ficava esperando ele chegar do trabalho e essa espera me dava gatilho e eu sofria da ansiedade. Eu tinha esses transtornos, né? Essa síndrome do pânico, eu sentia um medo terrível. Eu sentia o meu pescoço assim sufocando, uma sensação horrorosa. Aí até que eu fui no psiquiatra. No psiquiatra, ele pediu pra me procurar o que tava fazendo mal pra mim, né? O que eu precisava às vezes largar, o que eu precisava às vezes reorganizar minha mente. E eu sou cristã, acredito em Deus, né? Acredito na palavra, na Bíblia. Mas nesse tempo eu tava começando, né?
tava caminhando ainda a minha fé, assim, tava começando a minha fé. Então, a gente não buscava muito nesse lado ainda. Mas aí a psiquiatra disse, né, pra mim procurar onde que eu precisava mudar, o que eu precisava mudar na minha vida pra mudar esse cenário, né? E eu falo isso pra você também, o que você precisa abandonar, né? Às vezes é uma carga horária muito corrida, o que você precisa abandonar? O que você precisa falar mais não? Você precisa falar mais sim, você precisa dar mais oportunidade pra você mesmo, olhar pra você mais, né? Cuidar mais de você, sair com suas amigas, conversar, desabafar o que tava precisando, o que você precisava fazer pra mudar aquele cenário, né? E aí eu fui buscar no Senhor, fui buscar em oração, fui buscar na palavra. E até que o Senhor me deu a direção de eu voltar pra minha cidade, onde minha mãe mora, né? Que é a cidade da minha mãe e da minha família. Então eu comecei a orar e o Senhor falou meu coração sobre isso, mas aí o meu esposo não aceitava ir embora, né? Retornar pra nossa cidade. Eu disse, Senhor, eu orei a Deus, né? Senhor, se é da vontade do Senhor, né? Essa questão de retornar pra nossa cidade, que o Senhor também fale com o meu esposo. Até que o Senhor fez uma obra no coração dele, ele aceitou e nós retornamos pra nossa cidade. Mas a ansiedade não tinha acabado, não. Então a gente veio embora, né, da cidade onde a gente tava morando, voltamos pra nossa cidade onde minha família morava, que eu sentia muita falta de estar com a minha família, porque eu não tinha vida na cidade, né, eu dependia do meu esposo, eu não dirigia nem nada, e a nossa casa era longe do centro, era longe de tudo, então eu ficava presa com a minha filha, então... até que o Senhor disse que era pra mim voltar pra Campo Verde, pra minha cidade onde eu moro. Então, eu conversei com meu esposo e ele não queria, até que eu orei e Deus falou com ele também. Então, nosso coração alinhou e a gente voltou. Mas a ansiedade continuou. Não acabou a ansiedade, não. Eu continuei, ela era severa, né? Teve uma época que piorou muito, a minha cabeça não parava, a minha cabeça não desligava, nem dormindo, ela era 24 horas assim, um dia eu desejei morrer, porque eu queria acabar com aquilo, com aquela perturbação na mente, sabe? Aquele medo constante, a minha mente era muito acelerada, então eu queria acabar, né? Queria acabar com aquilo, e eu fui pra igreja naquele dia e disse pra Deus assim que eu ia pra igreja e eu não queria voltar da mesma maneira, eu queria voltar curada. Então eu fui pra igreja e teve uma oração de imposição de mãos e eu senti assim saindo, né? E eu senti paz e eu não tive ansiedade mais depois daquele dia. Porém, passado um tempo, né, eu comecei a ter gatilhos novamente. Eu comecei a ter uma vida acelerada demais, pensar demais, correr atrás demais de muita coisa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalhava na igreja, trabalhava em casa, fazia muita coisa ao mesmo tempo, coisas que Deus não tinha chamado para fazer, quem tinha escolhido era eu. Então eu comecei a desenvolver novamente a ansiedade. Então eu tinha medo novamente, eu sentia meu coração acelerado, era a mesma coisa que eu sentia, né, um ataque cardíaco como se eu fosse morrer. Aquela sensação do medo gigantesco novamente veio tomando conta de mim. E o que desenvolveu mesmo assim foi quando eu tenho meu filho, quando ele tinha 3 meses, ele teve dengue hemorrágica e ele foi pro hospital e lá deram medicação errada pra ele e meu filho ficou entre a vida e a morte. Então, depois desse episódio, eu desenvolvi novamente a crise, né, de ansiedade e o síndrome do pânico. Eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de chegar em casa, eu ficava olhando quem tava acompanhando o carro, quando chegava em casa, queria entrar pra dentro logo, eu tinha, né, as sensações de que se fosse infartar, eu acho, algo assim, sei lá, ia ter um treco, ia morrer. Foi depois desse episódio que aconteceu com o meu menino, eu desenvolvi novamente.
E nesse processo eu fiz diferente, né? Eu não procurei médico, nada. Eu busquei somente no Senhor, mas eu não negligencio a busca por médico. A minha mãe já teve depressão e ansiedade também, e o medicamento ajudou muito ela. Hoje ela é livre de medicamento também. E eu trago um testemunho dela para vocês também conhecerem, que é um testemunho de superação gigantesco também. A minha mãe, ela chegou a ouvir vozes. Eu não ouvi vozes, mas a minha mãe ouviu. Eu vou trazer para vocês acompanharem. Deixa aqui se vocês querem ouvir o testemunho dela, tá bom? Mas eu tinha síndrome de pânico severas e ansiedades severas, de a minha carne tremer, né, o meu coração acelerar, eu sentia uma mão no meu pescoço, era horrível. E o que eu fazia? Eu lia a Bíblia, gente. Eu abria em Salmos e eu ficava recitando a palavra de Deus. Eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia até me acalmar. E a ansiedade, ela não é rápida, ela é muito demorada. Ela demora para acalmar, Eu também comecei a usar a respiração a meu favor. Eu respirava muito calmamente, soltava. Tranquilamente, assim, sabe? E lia a palavra até eu me acalmar. Quantas vezes eu andei no quintal de casa lendo a palavra de Deus em voz alta e repreendendo todo o mal que estava na minha vida e eu não aceitava aquilo. Eu fiz isso por muito tempo. Fui orando ao Senhor, e eu venci essa segunda etapa esse segundo gatilho de ansiedade, dessa maneira. E eu também tomava chás também de camomila, erva doce, para me acalmar, mas eu fazia isso, eu respirava profundamente e eu lia a palavra de Deus em voz alta. Eu caminhava pela casa com a Bíblia na minha mão aberta, assim, e falava em voz alta a palavra de Deus. Eu declarava a palavra de Deus. Eu abria em Isaías 53, eu declarava Salmos e eu repreendia todo o mal da minha vida. Então, essa segunda parte eu venci assim. Então, eu comecei a fazer isso. Todas as vezes que eu sentia isso, eu fazia isso. E eu não posso dizer pra vocês assim, que dia que foi que eu não senti mais, porque eu não sei. Porque eu acabou. Não tive mais nenhum episódio só dessa maneira, buscando profundamente ao Senhor, em conhecer mais o Senhor, acordando na madrugada, orando, né, lendo a palavra, conhecendo mais o Senhor, entendendo quem é Deus mesmo, né, porque muitas das vezes a gente conhece Jesus e conhece Deus somente de ouvir ou de falar dele, né? Mas nós não conhecemos realmente os tributos do Senhor, quem é Deus na nossa vida. E eu comecei a estudar a palavra, eu nunca tinha lido a Bíblia por completo, desde Gênesis, né? Assim, Gênesis, Êxodo, comecei a ler certinho, comecei a conhecer quem realmente é Deus. Então eu comecei a entender quem é o Senhor na minha vida. E isso trouxe calma pro meu coração. Outra coisa que eu fiz também foi reorganizar a minha mente, reorganizar a minha vida, reorganizar a minha casa, né? Eu comecei a reorganizar. Eu parei de ser acelerada. Eu comecei a deixar outras coisas para outro dia, né? Amanhã eu posso deixar para amanhã isso aqui. Eu não preciso correr para fazer tudo, porque nós não somos uma máquina, nós somos seres humanos, né? E se a gente sobrecarregar a nossa mente, ela vai dar burnout, ela vai pifar em algum momento. Então, reorganiza sua mente, para, respira, vê o que você precisa abandonar. Porque muitas das coisas, Deus não chamou a gente para fazer. A gente que escolheu fazer, não foi Deus, né? Então, ora a Deus, pede para Deus a direção, né? Veja o que você tá fazendo além do que Deus te chamou para fazer e reorganiza tudo e busca na palavra de Deus. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. O meu testemunho, né? Como eu venci, assim, essas fases tão difíceis da minha vida, porque foi muito difícil. Não foi a que a gente contando aqui, né? Parece que é rápido, mas foi um período bem longo, assim, de recuperação mesmo. Mas não desistir, né? Porque às vezes a gente começa um propósito e a gente desiste por não estar vendo. Mas
os que vencem, a palavra de Deus diz, são aqueles que perseveram até o fim. Então, seja uma mulher perseverante, um homem perseverante, não desista, porque a vitória, ela vem, né? A vitória, ela vem. E no Senhor nós somos muito mais que vencedores. Então, busque em Deus, busque na palavra, reorganize a sua vida. Veja o que você precisa jogar fora. Veja os nãos que você precisa falar. Tenha coragem. Olhe para você, olhe para sua vida, né? Cuide de você, cuida da sua vida, cuida da sua mente. Cuide de você. Eu falo isso, cuide de você, olhe mais pra você com amor, com carinho, né? Se ame em primeiro lugar, porque se nós não nos amarmos em primeiro lugar, nós não vamos conseguir amar o próximo, nós não vamos conseguir caminhar da maneira certa. Então, é esse o meu testemunho que eu quero deixar pra vocês hoje. E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque eu amo testemunhos, porque o testemunho eu acho que ele fortalece, né, umas às outras. Eu vou trazer também o testemunho da minha mãe pra vocês depois. E Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse canal aqui é novo. Eu peço que você deixe like, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse testemunho se ele ajudou você de alguma maneira. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.